Olá, pessoal. Vamos para a aula de plano mestre da produção, ou programação mestre da produção. São sinônimos. E vamos conceituar, né, onde está o plano mestre dentro dos horizontes de planejamento. Aqui, né, tem um longo, médio prazo, né? O plano mestre está no médio prazo. No longo prazo está o plano de produção, ou planejamento agregado, que eu vou trabalhar com famílias de produtos, no horizonte de tempo maior, e análise de capacidade também de uma forma menos detalhada. Já no médio prazo, você vai ter o planejamento mestre da produção, que você vai desmembrar essas famílias de produtos, vai especificar melhor em que momento serão dadas as ordens para a produção ou compra dos lotes, e as expectativas de atendimento a cada semana. Aí aqui tem um algoritmozinho, né, uma heurísticazinha, que mostra essa questão do como seria esse planejamento mestre da produção. Você vai fazer um planejamento inicial e verificar, né, juntamente com a equipe de produção, se é viável. Se for viável, ele está pronto. Se não, aí tem que voltar novamente, refazer o que deve ser adequado para que ele seja execuível. E, por fim, você vai ter, depois, num curto prazo, vai ter essa execução desse plano mestre no dia a dia. Então, o ideal é que seja planejado num planejamento agregado, né? Você analise já as capacidades, os atendimentos. No médio prazo, você especifique melhor esse plano, e no dia a dia ele aconteça. Se tiver algumas ajustes, que sejam pontuais. O ideal seja isso, né? Mas claro que pode acontecer imprevistos no curto prazo. Mas o objetivo é mitigá-los de forma que o planejamento ocorra de forma mais tranquila possível. Aqui tem a questão do plano mestre da produção versus o planejamento agregado, né? O plano mestre da produção, o PMP, ele, no caso, trabalha com itens acabados, né? Você vai ter mais detalhamento. Já no planejamento agregado, que é no horizonte de tempo maior, você tem famílias de produtos, e também a questão do tempo também tem a diferença. O plano mestre da produção, geralmente, se trabalha com semanas, e o plano agregado, o plano de produção, meses, né? E uma questão muito importante no planejamento, né, do PMP é que a equipe da produção esteja envolvida para verificar se aquele plano é viável, execuível. Então, as reuniões têm que acontecer de forma regular, e que possa, nesse plano, atender os anseios das mais diversas áreas da empresa, não só quanto à programação da semana, quanto o planejamento tático que foi feito a médio prazo, o planejamento tático a médio prazo que foi pensado lá no longo, né? Então, é essa a ideia. Aqui mostra como ele vai evoluindo de acordo com as semanas, né? Aqui tem a quantidade de vendas, demanda, e aqui o tempo, que esse tempo seria semanas, vamos entender que é semanas. Aqui está o plano mestre da produção, planejamento mestre da produção, e no longo prazo, assim, quando ele está mais longe, você vai avaliar a demanda prevista, né? Você tem só a previsão da demanda, você não tem pedidos ainda confirmados em carteira. É mais difícil ter esses pedidos confirmados num período de tempo mais longo. Aí você vai planejar e ver se o que é previsto está adequado à capacidade produtiva. Você vai analisar, avaliar. Não, está faltando. Se fosse essa previsão, não vou conseguir executar. O que eu tenho que fazer para poder atender essa demanda desse período? Aí você já pode planejar pedidos a mais de algum produto, ou contratação de mão de obra, terceirização, ou até hora extras, né? Porque você está no médio prazo. Se estivesse no longo prazo,
você ainda tem outras possibilidades de ajustar essa capacidade, mas no médio prazo já são menores. E aqui no curto prazo, você vai ter já pedidos confirmados e a programação da produção. Então, você vai estar executando e você vai ajustando alguma coisa pontual que possa dificultar essa execução desse plano. Aqui, vamos continuando. Aqui, as funções, né, do PMP, a determinação dos intervalos de tempos que irão compor o plano mestre está associada à velocidade de fabricação dos itens, incluindo o plano mestre a possibilidade prática de alterar tal plano. Então, normalmente se trabalha com semanas, esses intervalos, e se você tem lead times muito altos, você pode trabalhar com meses até trimestres. Uma construção de um navio, uma casa, né, que às vezes demora mais, um prédio, você tem um período longo para concluir aquele projeto. Então, você pode trabalhar com esses intervalos dentro do plano mestre maiores. Mas se você tem lead times mais curtos, produção de um carro, de um computador, você pode ter um lead time menor. No caso aqui, geralmente semanas nesse trabalho. Aqui tem um exemplo, aqui, são 3 produtos, né? Que tem o plano mestre de produção e aqui os horizontes horizonte de programação. Então, aqui a gente tem 3 produtos e a gente tem o produto A, B e o C. A primeira forma aqui, essa primeira forma que está sendo planejado, deixa eu só ignorar isso aqui, essa primeira opção aqui, essa aqui seriam as demandas de cada um, né? A ideia seria fabricar todos os produtos do tipo A, depois do tipo B, depois do tipo C. A vantagem disso é que você vai ter só 3 preparações de máquinas, né? Aqui, pode ser aqui a primeira, né? A segunda e a terceira. Aí aqui, só que você, por exemplo, aqui vai criar um estoque desse produto e pode ser que o B fique quase acabando ou fique até em falta, e o C você tem que planejar muito tempo antes esse atendimento. Talvez fique mais complicado para atender a sua demanda dessa forma que está aqui na primeira opção, porque você vai fabricar 2.000 peças do produto A, 2.000 unidades, depois 3.000 do B, depois 5.000 do C. Já nessa segunda opção, ao invés de eu trabalhar com esses lotes de acordo com a necessidade de cada produto, eu vou trabalhar com lotes padrão, né? E de 1.000 unidades. Então, eu vou fabricar primeiro o produto C, depois o B e depois o C, de acordo com a demanda que vai surgindo e o período que vai surgindo essa demanda. A vantagem é que eu tenho estoques menores, mas, em contrapartida, eu vou ter mais preparações de máquina, né? Mais setups aqui, 1, 2, 3. Toda vida que tiver troca, né, de produção, eu vou ter essa preparação. Então, tem essa desvantagem. Mas isso tem que ser analisado bem, né? Assim, qual seria a melhor forma para a organização. Mas eu vejo, tem mais algumas, essa aqui tem a desvantagem, né, de você produzir logo só um e ficar aquele estoque, mas tem menos preparações de máquina. Mas aqui você consegue responder mais rapidamente ao mercado, né, com lotes menores. Ó, aqui seria mais flexível, né? Sendo flexível, é possível explorar o conceito de planejamento médio prazo associado à manufatura enxuta, que essa ligação aqui você vai trabalhar com a ideia de manufatura enxuta, produzir quando é necessário, menos estoques, ter mais agilidade na troca dos setups. Chamado nivelamento mestre da produção. Aqui, a grande limitação dessa ideia é que onde você tinha só 3 paradas, né? 3 setups, preparação de linha, agora você tem 10 preparações, né? Para os 10 lotes padrão de 1.000 unidades. Mas, se você consegue superar isso, com essa implementação dessa técnica de manufatura enxuta, você vai ter também, juntamente com a implementação da polivalência, ajuda mútua, layout, autonomia, você vai ter
ganhos, entregas just in time, né, quando solicitado pelos clientes, tanto internos quanto externos. Clientes internos são os clientes da própria fábrica, né? Redução dos níveis de estoques, lotes padrão de produção, né? Você vai conseguir padronizar esses lotes, que isso facilita também a produção. E potencial de uso do sistema puxado no abastecimento da linha. Então, você também tem essa vantagem, né? Sistema puxado é aquele que trabalha sob demanda. Demanda que dá o clique para poder fabricar. O PMP, né, ele objetiva, no caso de vendas, e o PMP, né, objetiva estruturar o sistema produtivo para atender de forma mais eficaz possível o plano de vendas. No caso, a previsão de médio prazo e pedidos em carteiras. A ideia para períodos futuros. A ideia é quanto mais longe, né, se eu tenho vou planejar daqui a 1 ano, eu vou ter menos pedidos confirmados e vou trabalhar mais com previsão, né? Então, o que você espera que aconteça, de acordo com os dados passados. À medida que esse tempo vai passando, vai se aproximando no curto prazo, a semana que vem, mês que vem, já tenho mais uma confirmação do que que realmente vai acontecer. Então, sempre tem que ir ajustando, né? Você tem que planejar a longo prazo para se antecipar, mas à medida que vai se aproximando o tempo, você tem que ir ajustando esse planejamento. E a ideia, né, a articulação entre o PMP e a questão do plano de vendas é transformar informações desse plano de venda em informações úteis para a produção. Eu vou precisar de tantos produtos, vou ter a previsão de tantas vendas desse tal item. O que o plano mestre da produção precisa saber para conseguir atender essa demanda? Então, a função é traduzir a linguagem do mercado para a linguagem da produção. Também a questão dos lotes econômicos de produção, né? Você pode tanto trabalhar com a questão também, aquela ideia do lote econômico que a gente viu lá atrás, né? na unidade passada. Qual o tamanho de lotes que eu vou trabalhar nessa minha produção? Pode usar aquela ideia do lote econômico também. E quando você está usando previsões de médio prazo para a família de produtos, que deverão ser abertas em produtos acabados, né? Então, você tem, lá no plano da produção, você tem planejamento agregado de produtos, né? Você vai ter famílias de produtos, né? Vai ter tipos, né, mais macros, e no curto prazo, no médio prazo, né, no plano médio da produção, você tem que abrir essas ordens e detalhar mais, né, de cada componente, cada item que vai ser fabricado, necessário para o atendimento. Aqui tem umas definições que a gente vai usar para fazer um exemplo logo a seguir, né? Necessidades brutas. Necessidade de disponibilidade do item em cada período, ou seja, saídas esperadas de estoque. Recebimento programado está relacionada à encomenda de um fornecedor, né? Você fez a encomenda e você está recebendo naquele período. Estoque projetado, quantidade do item em questão que esperamos que esteja disponíveis em estoque ao final do período. Feito o balanço entre a quantidade entre o item no final do período, no período anterior, mais as entradas em estoque esperado no período, menos as saídas. Então, é o que você vai ter, né, no período passado, mais o que chegou, menos o que você consumiu. A gente vai ver um exemplo a seguir sobre isso. Recebimento das ordens planejadas, a diferença entre as programadas e planejadas, que as programadas está ligada mais é uma questão conceitual, né? Está ligada mais a um fornecedor vai entregar aquelas ordens, né? Você encomendou de alguém, de alguma fábrica, de alguma empresa. Já que ordens planejadas é algo interno, né? Você emitiu uma ordem de produção e está sendo planejada dentro da própria fábrica e você vai receber. E liberação de ordens, né, planejadas são as quantidades do item informadas nesta linha, refere-se às liberações ou aberturas de ordens planejadas no início do período a serem recebidas, conforme consta na linha de recebimento das ordens planejadas. A diferença entre essas linhas refere-se ao tempo de obtenção, o leading time.
Então, você sabe que para produzir aquela ordem demora 2 semanas. Então, seria lead time, né? Entre o pedido e a entrega seriam 2 semanas. Então, você tem que também ter isso em mente para poder planejar essas ordens, quando vai ser emitidas, para você chegar no tempo que você vai precisar. Aqui tem um exemplo que seria, vou ler aqui para vocês. Um item é produzido em lotes de 230, que seria um lote padrão. Tem casos que você não tem um lote padrão, você pode fazer esses lotes diferentes, de acordo com a demanda, também pode, mas nesse caso aqui eu estou dizendo que o lote é padrão 230 peças. E tem o tempo de resposta, né, lead time, de 2 semanas, ou seja, se você pedir um lote hoje, ele vai chegar daqui a 2 semanas, vai estar pronta daqui a 2 semanas. E o estoque de segurança é de 80. Estoque de segurança é o mínimo que eu tenho que deixar. Então, é aquele conceito que a gente comentou já na unidade passada. E sabendo que o estoque presente, né, vai começar agora, tem 37 unidades, e que há um recebimento programado para o início da primeira semana de um lote padrão. Determine quando devem ser liberadas novas ordens de produção, preenchendo a tabela abaixo. Então, aqui, gente, deixa eu só pegar minha canetinha. Deixa eu botar aqui uma coisinha diferente, pronto. Aqui, né, eu tenho esses dados. O lote padrão é 200 unidades. Lead time, 2 semanas. Estoque de segurança, 80. Aqui, o estoque projetado vai ser no final da semana. Então, depois que eu fizer todo o balanço aqui, quanto sobrou. E o estoque aqui disponível para entrega seria no início daquela semana. Então, vamos aqui na semana 1. Semana 1, eu tenho de necessidade 150 itens. E eu tenho um recebimento programado aqui, feito de 230, né? Um lote padrão. E eu já tinha 37. E aqui eu não tenho nenhum recebimento planejado. Então, aqui, quando eu teria disponível para entrega nesse início dessa semana? Eu teria 230 mais 37, que é meu estoque remanescente. 267. Só que no final da semana, eu vou consumir, desses 267, eu vou consumir 150, que é a minha necessidade bruta. Então, eu ficaria com 111. 117. Né? Só confirmando aqui, 267 menos 230. Aliás, 267 menos 150, 117. Beleza? Aqui, no início aqui programado, eu não vou ter mais nada, né? Que programado se refere ao recebimento externo. Agora eu vou planejar só minhas ordens internas. Aqui as ordens planejadas, e eu vou receber nos recebimentos planejados, que se refere internamente à organização. E lembrando que o estoque mínimo que eu tenho que ter é 80, que é o estoque de segurança. Na semana 2, eu não preciso nada, nem na 3. Então, lembrando, né? Como na 3 eu não preciso nada, então eu não preciso liberar nenhuma ordem para chegar na semana 3, né? Lembrando, se eu emitir na ordem na semana 1, eu vou chegar na ordem na semana 3. Então, não preciso emitir nenhuma ordem para a semana 3. E aqui também não tenho nenhum nada planejado. Só que na semana 4, eu tenho uma necessidade de 120. E eu só tenho 117 no meu estoque aqui, né? Na semana 1. Então, eu tenho que planejar, né? Liberar uma ordem aqui do 230, que é meu lote padrão, que vai chegar aqui na semana 4. Né? Aqui vai ser uma ordem que eu vou ter que planejar para chegar na semana 4. E aqui não vai chegar nada. Então, enquanto isso aqui, vamos fazer o estoque esperado, né? Na semana 2, eu não consumi nada, então meu estoque vai continuar igual. E também o que eu tenho disponível para entrega no início da semana.
Na semana 3 também eu não consumi nada, e também vai ficar igual, e também meu estoque disponível para entrega no início da semana. Aí, na semana 4, eu recebi 230, e eu tinha 117. Então, eu vou ter disponível para entrega nessa aqui, eu vou ter disponível 230 mais 117, que vai ser, nesse caso, 347. E aqui, desses 347, eu consumi quantos? Vou consumir quantos nessa semana? 120. Então, vai ficar 227. Não é isso? Aí, aqui, eu continuo a analisar, né? Na semana 5, eu não preciso de nada. Então, eu não vou fazer nenhuma ordem na semana 3, né? Porque demora 2 semanas para chegar. Na semana 6, eu vou precisar de 150. E eu tenho 227 no meu estoque. Se eu diminuir 227 de 150, vai dar 77, que é menor do que meu estoque de segurança. Ó. Menor do que meu estoque de segurança, que é 80. Né? Porque 227 menos 150, a necessidade da semana 6, vai dar 77. Né? 77 é menor do que 80, que é meu estoque de segurança. Então, por este motivo, eu vou fazer uma ordem aqui, que vai chegar na semana 6, né? Para poder ser atendida aqui. Então, aqui na semana 5, eu vou ainda analisar se preciso de uma ordem, né? Que eu vou analisar ainda. Mas na semana 6, eu vou ter o quê? Eu vou ter, no início da semana, eu vou ter disponível para entrega, eu vou ter 230 mais 227. Então, 457. E desses 457, eu vou usar 150, né? Que é o que eu vou necessitar aqui. Aí, no final da semana, eu vou ter o estoque projetado de 307. Ok? Aí, aqui na semana 7, eu preciso de 120. 120, meus 307 atendem e ainda sobra tranquilo para o estoque de segurança. Então, não preciso fazer nenhuma ordem aqui. E na semana 8 também não precisa de nada e também não preciso fazer mais ordens, né? Ordens não é mais necessárias. Aí, na semana 7, eu tenho disponível no início da semana o que eu tinha em estoque, não recebi nada, né? E eu vou consumir desses 307, 120. Então, vai ficar 187. Não é isso? Só confirmando aqui para não ter nenhum erro. Isso. Não vou ter mais ordens aqui. E aqui eu vou ter meu estoque projetado nesse semana 8, 187, disponível 187. Aqui a gente percebe que sobrou isso aqui no estoque do final da semana 8. Aí vocês podem pensar o que poderia ser modificado para eu ter um estoque aqui menor nesse final dessa semana. Mas, também, por outro lado, se você vai no próximo ciclo, né? Vai ter esse item de novo, então você pode consumir esse estoque, dependendo da necessidade da semana 9, vamos dizer assim, da continuidade desse planejamento, tá bom? Então, aqui seria a resposta desse planejamento. Deixa eu só fechar aqui. Aqui seria os cálculos que eu fiz, né? Aqui está tudo aqui. Então, aqui tem as respostas que eu fiz agora com vocês. Nesse próximo slide tem os cálculos. Então, se não entendeu o que eu fiz lá, os cálculos, está aqui também descritos, tá bom? Ou volte no vídeo que também mostro para vocês. Para ver se fica mais fácil eu explicando. Mas, de qualquer forma, tentem fazer, tá bom? Outra coisa, né? Os itens que entram no PMP. Eu já comentei um pouco, né, sobre a questão
até na parte de previsão, que você pode planejar não as combinações todas dos produtos que a empresa fabrica ou produz, enfim. Você pode planejar vamos dizer assim, cada componente, de acordo com a demanda geral. Vamos só exemplificar como seria isso. Ó. Aqui, eu vou ter que apagar aqui meu quadro, né? É igual em sala de aula, né? Também tem que apagar o quadro. Só um segundo. Só um segundo aqui, gente. Só para poder escrever, né? Aqui, né? Então, eu vou ter um automóvel montado. Esse automóvel tem 4 opcionais, 6 cores e 4 motores. Se a gente for fazer a combinação, né, aqui, dessas possibilidades, eu vou ter 4 vezes 6 vezes 4, né? É uma combinação, né, aqui. Então, você vai ter 4 vezes 6, vai ter 96 possibilidades, né, de automóveis lá no final, né? As combinações de todos esses aqui. Aqui só exemplificando os opcionais, né? Seriam, por exemplo, ar-condicionado, 10%, direção elétrica e ar-condicionado, 30%, direção elétrica, ar-condicionado, EBS e airbag, 30%, direção elétrica, ar-condicionado, airbag, ABS, PC de bordo, então, mais 30%. E aqui as cores e os motores, né? Aqui os motores disponíveis. Então, se a gente for fazer uma programação desses itens, das 96 possibilidades, né, talvez fique muito complexo para o planejamento mestre da produção. Então, qual seria a alternativa para isso? Seria planejar cada um desses, né, atendimento de cada uma dessas possibilidades. Então, geralmente não se planeja a formação de estoque com todas as combinações possíveis, né? No caso, os 96 diferentes, né? Tipos de automóveis. Haja vista o grande custo de carregar estoques dentro do conceito de manufatura enxuta. A ideia é reduzir esse crescimento exponencial e descer o nível do planejamento, né? Então, você não vai planejar lá o produto final, e sim os componentes, nesse caso, né? Mas, claro, você vai ter como base a produção do produto final. Ao invés de elaborar o PMP para cada produto acabado, se passa a elaborar o PMP para cada opção de componente, transformando a multiplicação de alternativas em soma de alternativas. Isso até é da probabilidade, né? Antes você tinha 4 e 6 e 4, né? Agora você vai ter 4 mais 6 mais 4, né? Um ou, né? Então, você transforma uma multiplicação em uma soma. O produto ia ser controlado por fora, né? O acabado, com um programa de montagem no final que representaria opções escolhidas do cliente. Então, isso vai facilitar muito o planejamento. Então, nesse caso aqui, no lugar de ser 96 diferentes, eu vou ter que trabalhar com 14 componentes diferentes. Então, imagina aqui a porcentagem de acordo com o que é necessário de cada um desses componentes. Né? Só botando aqui só para... Então, de acordo com essa necessidade aqui. Então, você vai calcular a probabilidade de atendimento de cada um desses aqui. Tá bom? Seria essa a ideia. Aí você facilita esse planejamento. Aí aqui é a referência, né, que me baseei, e tá aqui meu contato. Tá bom? Qualquer dúvida, vocês falem comigo. Um abraço e até a próxima.